Olha, shoppings. Acho que todo mundo tem uma história, né? Uma tarde de domingo, um Com encontro. certeza. Quase uma instituição brasileira mesmo, faz parte da vida. Pois é. E hoje em dia, para investir nisso, os FIIs, né? Os fundos de investimento imobiliário, eles viraram um jeito bem mais acessível, eu diria, para ter um pedacinho desse universo. Exato. Democratizou bastante o acesso a esse tipo de ativo. E hoje a nossa análise detalhada vai focar num nome bem conhecido nesse mercado, o XP Malls FI, o famoso XPML11. Isso aí. A gente vai mergulhar nos dados mais recentes que temos aqui, direto do relatório gerencial do fundo de setembro de Essa 2025. informação fresca, então. Exato. A nossa missão aqui é, assim, investigar a fundo mesmo esse material. A gente quer entender como está a saúde financeira dele agora, sabe? Ver a qualidade do portfólio de shoppings. Os desafios que podem estar vindo por aí e as perspectivas futuras. Ok, vamos desmembrar isso. Vamos lá. E só para dar um contexto rápido, né? O XPML11 é o que a gente chama de FII de renda. O foco dele é gerar aquele aluguel mensal, rendimento para os cotistas. Certo. E tem gestão ativa, ou seja, a equipe não só administra, ela fica buscando comprar, vender participação em shoppings para, tipo, otimizar o retorno, buscar ganho de capital também. Entendi, não é só receber o aluguel. Não mesmo. Ele começou lá no final de 2017 e em setembro de 2025 já era um fundo bem grande. Patrimônio líquido ali na casa dos 6,4 bilhões de reais. Nossa, E mais de 620 mil cotistas. É muita gente. muita gente mesmo. Um gigante do setor, sem dúvida. Com certeza. Um player bem relevante. Então vamos começar olhando o cenário geral que o relatório traz. Como é que estava o varejo lá em agosto de 2025, segundo eles? Olha, o relatório aponta uma coisa interessante. Teve uma leve queda real nas vendas, de 1,4% se a gente comparar com agosto do ano anterior, 2024. Uma retraçãozinha. Mas, por outro lado, o faturamento nominal cresceu, subiu 3,5%. Ah, então as pessoas gastaram mais dinheiro, mas talvez levando menos coisas por causa da inflação. Ou promoções ajudaram. Exatamente, a leitura é essa. O consumo continuou aquecido, talvez com a força das promoções, né? E os shoppings, bom, continuaram sendo um canal de vendas super importante. Faz sentido. E o cenário macro? O que o relatório dizia? A economia ajudava? Ajudava, sim, com ressalvas, né? O relatório mostrava uma economia brasileira com uma certa resiliência. A projeção do Focus para o PIB de 2025 era de 2,2%. Não é um crescimento espetacular, mas é positivo. Exato. E a inflação, o IPCA, parecia mais controlada, principalmente porque o preço dos alimentos tinha caído um pouco, o que sempre dá um alívio, né? Com certeza alivia o bolso. A Selic ainda estava alta, 15%, isso pesa no crédito, no consumo, Bem alta. mas o relatório já sinalizava ali uma possibilidade de começar a cair, de ter uma flexibilização monetária mais para frente. Então, mesmo com os desafios fiscais que a gente sempre tem, o quadro geral parecia permitir que o consumo continuasse andando. Tá, e aí nesse cenário todo, como que o próprio XPML11 se saiu? Os indicadores do fundo mesmo lá de agosto de 2025 comparado com 2024 foram bons? Foram bem positivos, sim. As vendas por metro quadrado nos shoppings deles subiram 10,3%. Chegaram a R$ 1.597 por metro quadrado. Nossa, 10% é bastante coisa. É um número forte. E o NOI caixa por metro quadrado, que é basicamente o lucro operacional do imóvel antes de algumas deduções, né? Certo, a geração de caixa do tijolo mesmo. Isso. Esse também subiu bem, 6,1%, chegando a R$ 128 por metro quadrado. Isso é um bom sinal, mostra que a operação está eficiente, né? Não só vendeu mais, mas parece que gerou mais lucro por espaço. Exatamente. O NOI caixa é um termômetro muito bom para isso. Sugere que conseguiram ou controlar custos ou aumentar outras receitas, tipo estacionamento, mídia. E aqui eu acho que fica bem interessante. Aqueles indicadores que comparam mesmas lojas, sabe? O Same Store Sales e o Same Store Rent. Como eles foram? Esses são cruciais mesmo. O SSS, vendas mesmas lojas, cresceu 3,5%. Ok, positivo. E o SSR, aluguéis mesmas lojas, subiu 1,6%. Tá, o que isso diz pra gente, na prática, porque o varejo geral teve aquela quedinha real, né? Diz muito sobre a qualidade do portfólio.
Mesmo com um cenário geral um pouco mais fraco, as lojas que já estavam lá nos shoppings do XPML11 venderam mais. E, pro fundo, o mais importante, pagaram aluguéis um pouquinho maiores. Ah, então a base existente é sólido. Exatamente. Esse desempenho que a gente chama de orgânico é um sinal de força. Sugere que os shoppings são bem localizados, têm um mix bom de lojas ou atraem um público que sente menos as dificuldades econômicas, talvez. Essa estabilidade é fundamental para gerar renda para o cotista. E falando em renda para o cotista, como ficou a distribuição? Em setembro de 2025, o fundo distribuiu 0,92 por cota. 0,92? Isso. E o relatório fez questão de dizer que esse valor estava em linha com a média dos últimos 12 meses. Ah, legal. Isso dá uma previsibilidade para o investidor, né? Ajuda a planejar. Traz, sim, essa consistência é um dos grandes atrativos desse tipo de fundo. E 92 centavos por cota dá um dividend yield anualizado interessante, ainda mais considerando a qualidade dos shoppings. E eles mencionam aquela regra de distribuição, né? Sim, mencionam que estão cumprindo a lei, distribuindo no mínimo 95% dos lucros que eles apuram pelo regime de caixa a cada semestre. O padrão dos FIIs. Certo. E a cota na bolsa, a XPML11? Tinha gente comprando e vendendo? Qual era a liquidez? Tinha bastante gente. Em agosto de 2025, o volume negociado foi de 252 milhões no mês inteiro. Uau! A média diária ficou em 11,4 milhões de reais. Isso foi até um aumento de 6,6% em relação a julho. Mostra que tinha bastante interesse. Era fácil comprar ou vender as cotas se algum quisesse. Boa liquidez, então. E o preço? Quanto fechou a cota no final de setembro? Fechou a R$ 105,30. 105,30. E aí entra aquele ponto importante, comparar esse preço com o valor patrimonial, né? Exatamente. O gráfico lá no relatório mostrava o VP, o valor patrimonial por cota, que é tipo o valor de livro dos ativos, consistentemente acima de R$ 110 nos meses antes de setembro. Ah, então a cota na bolsa estava sendo negociada mais barata do que o valor contábil dos ativos, estava com desconto. Isso. Um desconto relevante até. E qual a implicação disso na prática? Por que esse desconto importa tanto para a gestão do fundo? Importa demais, principalmente para um fundo como esse, com gestão ativa, que quer crescer e quer otimizar. Esse desconto pode indicar várias coisas, né? Talvez o mercado vendo mais risco, ou um pessimismo geral com shoppings, ou só mais gente vendendo do que comprando na bolsa naquele momento. Entendi. Mas a consequência direta é que fica muito difícil e até prejudicial para o cotista atual fazer uma nova emissão de cotas para levantar dinheiro. Ah, claro. Vender cota nova a R$ 105 quando o valor patrimonial é R$ 110 para cima. Dilui o patrimônio de quem já está no fundo. Nenhum gestor sério quer fazer isso. Então, essa diferença entre preço de mercado e VP vira uma restrição importante. Limita as opções para captar recursos, como a gente vai ver daqui a pouco quando falar do fluxo de caixa. Perfeito, muito claro, faz todo sentido. Agora, vamos dar uma olhada mais de perto no que realmente tem dentro do fundo. Como era o portfólio imobiliário do XPML11 em agosto de 2025? Era grande. Era bem grande, sim. O relatório falava em participações em 26 shopping centers espalhados pelo Brasil. 26? É. Juntando todos, a área bruta locável total, a ABL, era de quase 964 mil metros quadrados. Quase 1 milhão de metros quadrados. A própria era de uns 330 mil metros quadrados. E nesses espaços, mais de 5 mil lojas. Nossa, é um portfólio considerável mesmo. E a diversificação, como fica? Onde estão esses 26 shoppings? Então, aqui tem um ponto de atenção. A concentração regional. A maior parte, 75% da ABL própria do fundo, estava na região sudeste. 75% no sudeste? É esperado pela economia da região, mas concentra um pouco o risco ali, né? Concentra, é um ponto. O nordeste vinha depois, com 14%, norte com 7% e o sul com 5%. Essa concentração no sudeste, mesmo sendo meio óbvia pela força econômica, não pode ser uma vulnerabilidade se justo essa região dar uma desacelerada maior? Pode sim, é um risco geográfico que existe. Claro que dentro do Sudeste também tem diversificação, né? São várias cidades, diferentes perfis de shoppings.
E, teoricamente, a qualidade dos ativos ali pode proteger um pouco. Mas outro ponto importante de diversificação é quem administra o dia a dia desses shoppings. Ah, os administradores. Isso. E aí o relatório mostra que a coisa é mais espalhada, não tem uma dependência gigante de um só. Os maiores eram assim, com 32% da ABL, a Allos, Que é a antiga Aliança Sonai mais BR Malls, né? exatamente, a Allos com 16% e a JHSF com 15%. Ter vários administradores bons ajuda a diluir o risco operacional. Entendi. E o relatório cita alguns shoppings mais famosos, né? Quais são os destaques? Cita sim. Fala do Shopping Cidade São Paulo, o Catarina Fashion Outlet, que é um outlet grande, o Shopping Pátio Higienópolis, que foi uma aquisição recente e super importante na época. Um ativo muito desejado. Muito. Shopping da Bahia, lá em Salvador, o International Shopping em Guarulhos, Gran Plaza em Santo André. São todos shoppings bem relevantes nos seus mercados. Legal. E você mencionou a aquisição do Higienópolis em setembro de 25. Teve outra de um portfólio de 7 shoppings em julho de 24. E venderam o shopping Cerrado em junho de 24. Isso mostra bem aquela gestão ativa na prática, né? Exatamente. O fascinante aqui é ver isso acontecendo. O histórico de transações desde 2017 que o relatório mostra deixa claro. A gestão não fica parada só recebendo aluguel. Eles estão sempre avaliando, buscando comprar o que acham que está bom ou barato e vender o que talvez já deu o que tinha que dar ou onde o dinheiro pode ser usado melhor em outro lugar. Essa reciclagem de portfólio que você falou. É a essência da gestão ativa em FII de tijolo. Estão sempre tentando melhorar a carteira. E parece que essa gestão ativa vai além dos imóveis. O relatório dedicou um espacinho para falar de ESG, ambiental, social e governança. Achei curioso. Reflete uma preocupação crescente no mercado, né? Mesmo não sendo o foco principal de um FII de renda, mostrar que se importam com isso agrega valor. Atrai outro tipo de investidor, talvez. E eles dão exemplos concretos. Dão sim. No Shopping da Bahia falam de gestão de resíduos sólidos. No Natal Shopping mencionam reciclagem, reuso de água, fazer adubo orgânico com lixo e até umas metas mais formais para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, dentro de uma agenda lá da administradora Ancar, a Horizonte SG 2030. E na parte social, o S do ESG. Citaram uma campanha no Gran Plaza Shopping, o Circuito da Saúde. Ofereceram exames de graça para a comunidade local. São exemplos, né? Pontuais, mas mostram que o tema está no radar. Entendi. E para quem quiser saber mais? O relatório até indica que existe um relatório de sustentabilidade mais completo da própria XP Asset. Mostra que a gestão está atenta a isso, o que pode ser bom para a imagem do fundo a longo prazo. Legal, bom, agora vamos entrar num ponto que o relatório detalhou bastante e que parece ser o desafio principal ali no curto prazo. Fluxo de caixa e as contas a pagar. O documento mostra um cronograma que aponta uma necessidade de caixa de uns 420 milhões até o fim de 2025. É isso mesmo? Isso mesmo, 420 milhões. E de onde vem essa conta? Por que essa necessidade de caixa? Vem principalmente das parcelas de compras grandes que eles fizeram antes para melhorar o portfólio. Lembra da aquisição do Jundiaí Shopping, do portfólio da Sim? Ah, sim. Aquisições estratégicas. Exato. Movimentos para qualificar a carteira, trazer ativos considerados muito bons. Só que essas compras, claro, geraram pagamentos futuros, as parcelas chegaram. Entendi, mas 420 milhões parece muito dinheiro. O pessoal que investe deveria ficar preocupado com isso. Olha, é um valor alto, sim, mas o relatório tenta colocar em perspectiva. Primeiro, esses 420 milhões são uma parte pequena do patrimônio líquido total do fundo, que é de 6,4 bilhões, e menor ainda perto do valor dos imóveis, que é 7,7 bilhões. Certo, proporcionalmente não é tão gigante. Exato. Segundo ponto, e esse é bem importante, o endividamento atual do fundo era baixo. O Loan to Value, o LTV, que mede a dívida líquida sobre o valor dos ativos, estava só em 8% em agosto de 2025. 8% é baixo mesmo para FII de shopping. Dá margem, né? Muita margem. E terceiro, o fundo gera caixa todo mês com os aluguéis. E tem aquela possibilidade legal de reter 5% do resultado para fazer caixa. Não resolve os 420 milhões, mas ajuda a pagar outras dívidas e contribui um pouquinho. Entendi.
Então é um desafio, mas parece que tem como resolver. E o relatório explica quais eram as opções que a gestão estava pensando lá em setembro de 2025 para conseguir esse dinheiro até o fim do ano. Explica assim. Apresentou 3 caminhos principais. Qual era o primeiro? O primeiro era vender ativos, o que casa perfeitamente com a estratégia de gestão ativa que a gente já falou. A tal da reciclagem de portfólio. Exatamente. O relatório até reforça que o portfólio é bom, tem liquidez, o que facilitaria vender algumas partes. E aí vem o ponto mais concreto. Eles mencionaram que tinham assinado um memorando de entendimentos, um MOU. Que é tipo um pré-contrato, né? Um acordo inicial. Isso, um acordo preliminar. Assinaram em 29 de agosto de 2025 com a Risa Real Estate para vender participações minoritárias em 9 shoppings. 9 shoppings de uma vez? É, um pacote. E segundo a gestão, se essa venda acontecesse, o dinheiro seria suficiente para cobrir todas as obrigações que venciam no curto prazo. Eles pareciam bem otimistas que ia dar certo. Além disso, vender as cotas de outros FIIs que eles tinham também era uma carta na manga. Então essa venda parecia ser a opção número 1 deles, a mais provável. Pelo tom do relatório, sim, parecia mais avançada e a preferida. É a gestão ativa na prática, vender algo para financiar outra coisa ou, nesse caso, para pagar contas de compras anteriores. Mas vender 9 participações assim, de uma vez, mesmo que resolva o problema do caixa, não corre o risco de mudar muito o perfil do fundo? Ou de ter que vender meio na pressa, talvez com um preço não tão bom. É um risco, sem dúvida. A execução da venda é tudo. Vender pressionado pelo prazo nunca é o ideal, mas a gestão sinalizava confiança que os ativos eram bons, líquidos. A gente pode imaginar que eram participações menores ou em shoppings onde eles viam menos potencial futuro, o que faria a venda ser estratégica, além de necessária. O impacto final dependeria de quais shoppings e por quanto venderam, né? O relatório não abria esses detalhes. Certo, faz sentido. E a segunda opção, que eles mencionaram? A segunda era fazer uma nova emissão de cotas. Ah, mas aí tinha aquele problema do preço da cota na bolsa, né? Abaixo do valor patrimonial. Exatamente. Por isso, essa opção era vista como inviável no curto prazo. O relatório dizia claramente que eles não queriam fazer uma oferta que fosse diluir os cotistas atuais. Então, apesar de ficarem de olho no mercado, essa carta estava praticamente fora do baralho para resolver o caixa de 2025. Entendido. E a terceira opção? A terceira era a alavancagem, ou seja, pegar mais dívida. Como o LTV estava baixo, só 8%, o relatório indicava que o fundo tinha espaço para se endividar mais de um jeito saudável. Poderiam emitir mais CRIs, aqueles títulos de dívida de aluguel, ou pegar um empréstimo no banco mesmo. Daria para levantar os 420 milhões assim, sem estourar o limite de endividamento considerado prudente. Mas com a Selic a 15% na época, como vocês comentaram antes, pegar mais dívida não ia pesar bastante no resultado. Podia até diminuir o dinheiro que sobra para distribuir para o cotista, não? Com certeza. Esse é o grande porém dessa opção. O custo dessa dívida seria alto com a Selic naquele patamar. Ia comer uma parte do resultado líquido, sim. E isso poderia pressionar a distribuição, a menos que os ativos que eles compraram com dívidas anteriores estivessem rendendo muito mais do que o custo dessa nova dívida. É uma conta delicada, entendi. Por isso que a venda de ativos, se conseguissem fazer em boas condições, parecia mais interessante. Não adicionava despesa de juros e ainda podia gerar um lucro na venda. Faz todo sentido. Então, a mensagem principal que fica dessa parte é que a gestão sabia do desafio, tinha um plano com várias saídas e estava trabalhando ativamente nisso, com a venda sendo o caminho mais provável. Exatamente. E a transparência de mostrar o problema e as opções é um ponto positivo. Mostra que estão gerenciando os passivos também, não só os ativos. Bom, para a gente ter o quadro completo, o relatório trazia outros indicadores operacionais de agosto de 2025, né? A taxa de vacância física, por exemplo, quanto estava? Estava em 3,9%. Menos de 4%. Isso é considerado baixo para shoppings, certo? Sim, bem saudável. Abaixo de 5% geralmente indica que os shoppings estão bem ocupados, com boa demanda. E a inadimplência? Aluguel atrasado. A inadimplência líquida, já descontando o que eles conseguem recuperar, estava em 2,8%. Também um nível bem controlado.
E aquele custo de ocupação para os lojistas? Estava em 11,4%. Esse número mostra quanto o lojista gasta com o aluguel, condomínio e fundo de promoção em relação ao que ele vende. 11,5% é um patamar que geralmente indica que ainda é sustentável para o varejista estar ali no shopping. Ok, bons indicadores operacionais complementares, então. E a alocação geral dos ativos do fundo? Onde estava o dinheiro? A maior parte esmagadora, 94,8%, estava nos imóveis mesmo, nas participações dos shoppings. O esperado. Sim, aí tinha uma fatia pequena em cotas de outros FIIs, uns 2,6%. Tinha um CRI conversível, que é um título de dívida que pode virar participação num imóvel, com 1,6%, e o resto, 1%, estava em caixa. E as dívidas que já existiam? O relatório detalhava também as obrigações financeiras que o fundo já tinha, que eram principalmente via CRIs, com pagamentos espalhados até 2036. Mostrava um perfil de dívida mais de longo prazo. Ótimo. Olha, acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa desse relatório de setembro de 2025. Se a gente fosse resumir os pontos-chave para quem acompanha o XPML11, o que a gente diria? Bom, eu diria que o XPML11 se mostrava ali como um fundo grande, né? Um portfólio bem diversificado, apesar daquela concentração no Sudeste, mas diversificado por administradores, focado em shoppings de qualidade reconhecida. Uhum. A gestão ativa era clara, tanto no histórico de compras e vendas, quanto nos bons indicadores operacionais recentes. Nós subindo, SSS e SSR positivos, vacância baixa. E a distribuição de renda para o cotista? Consistente, ali na faixa do 0,92 por cota, trazendo aquela previsibilidade. Certo. E o grande ponto de atenção, ficar de olho? Sem dúvida. Era aquele desafio do fluxo de caixa. Os 420 milhões que precisavam aparecer até o fim de 2025 por causa das compras passadas. Mas, de novo, a gestão mostrava ter um plano claro com várias opções e a venda daquele pacote de 9 ativos parecia mais encaminhada e suficiente. E o baixo endividamento dava uma folga, uma segurança extra. Exato. Essa flexibilidade era um fator-chave para dar tranquilidade. Então, no final das contas, o que tudo isso significava, olhando para aquela foto de setembro de 2025? Significava que a gente estava vendo um fundo já maduro, com bons ativos, gestão experiente, mas que tinha pela frente um desafio financeiro que era conhecido, planejado e resultado da própria estratégia de melhorar o portfólio. Certo. Seria a capacidade da gestão de executar bem a solução escolhida, provavelmente a venda, conseguindo bons preços e sem atrapalhar o resto da operação. A situação parecia sob controle, mas, claro, exigia que o investidor continuasse acompanhando de perto nos meses seguintes. Perfeito. E isso deixa a gente com uma última reflexão, né? Algo para se pensar que vai um pouco além do que o relatório diz explicitamente. Qual seria? Considerando essa venda provável das 9 participações para resolver o caixa rápido, como que essa reciclagem, talvez um pouco forçada pela necessidade, poderia acabar mudando o perfil de risco e retorno do que sobrasse no portfólio do XPML11? Além de resolver a questão financeira na hora, quais seriam as consequências de longo prazo dessa mudança na composição dos ativos, na estratégia futura do fundo? Fica aí a pergunta. Uma ótima pergunta para se pensar a respeito.